Capítulo 881. O que esquecemos? Certo. Nhanh Noc franziu os lábios, virou-se e pegou tigelas e haxiz da prateleira. Pegou um prato de verduras silvestres, hesitou, depois fechou os olhos e colocou na boca. Como está? Tividin olhou atentamente. Clac. Os lábios de Nhanh Noc tremeram, então sorriu, nada mal. Esse refogado de verduras silvestres estava muito melhor que o ensopado anterior, embora um pouco gorduroso, o resto estava bem. Ela acrescentou fungos, cogumelos secos e ervas no pote de barro. Irmã Vidin, que erva você colocou? Nhanh Noc perguntou. Isso é erva de carro, boa para urina e calor. Tividin respondeu naturalmente, já usava essas ervas na cidade. Ah! Nhanh Noc suspirou e sentou-se para comer. Clac, clac. Os ingredientes na panela ferviam. Finalmente Tividin adicionou mais verduras, sal, mexeu com colher de madeira e cozinhou por 5 minutos. Colocou o pano, levou o pote quente à mesa. O ensopado estava pronto. Aqui. Nhanh Noc entregou tigelas e haxiz a Tividin. Coma. Tividin assentiu. Prove. Certo. Nhanh Noc, nervosa, serviu um pouco de ensopado. Oh! Soprou a carne quente, fechou os olhos e comeu. Tividin franziu os lábios, como se enfrentasse a morte. Nhanh Noc mastigou, sobrancelhas franzidas, embora não tão saboroso quanto a comida de uma jovem, muito melhor que no início na ilha. Como está? Tividin perguntou calma. Nhanh Noc engoliu e sorriu, nada mal. Ruim. Tividin ergueu a cabeça, olhar culpado. Não, está muito melhor que antes da montanha. Nhanh Noc sorriu. Tividin franziu os lábios, comeu verduras, franziu ainda mais o senho, mas terminou. O jantar foi lento e silencioso. Nhanh Noc já estava acostumada, Tividin era sua primeira vez. Estou cheia. Nhanh Noc largou a tigela. Apesar do sabor, a quantidade era suficiente. Come mais. Tividin olhou para o pote ainda cheio. Nhanh Noc tocou o ventre e disse, não, já comi 2 tigelas grandes, não consigo mais. Eu também estou cheia. Tividin largou a tigela. Nhanh Noc levantou-se, olhou o ensopado e disse, guardamos para o café da manhã de amanhã. Milímetro. Tividin assentiu, querendo voltar logo. Vou lavar a louça. Nhanh Noc empilhou e desceu. Com apenas 2 jogos, voltou logo. O que Sofong e os outros estarão fazendo? Nhanh Noc colocou os pratos no estante e perguntou. Provavelmente jantando. Tividin respondeu suave. Milímetro, será que caçaram algo? Nhanh Noc continuou. Ela olhou tímida e perguntou, xadrez? Jogar xadrez? Certo. Os olhos de Nhanh Noc brilharam, pegou o jogo da prateleira. Certo. Tividin falou pouco. Dividiram as peças, pretas e brancas. Certo. Nhanh Noc lembrou os hábitos de Sofong e moveu o cavalo primeiro. Tividin observou e moveu o canhão atrás do peão. Jogaram passo a passo, Tividin poupava a, mesmo podendo dar cheque. Perdi. Nhanh Noc fez beiço, derrotada. Continuar. Tividin perguntou. Sim, continuar. Nhanh Noc juntou as peças. Parou, ergueu o olhar. Irmã Vidin, esquecemos algo. Esquecemos? Tividin franziu o senho. Sinto que algo ficou por fazer. Nhanh Noc disse vaga, intuição feminina. Pensamos depois. Tividin franziu os lábios e seguiu jogando. Depois, Nhanh Noc perdeu de novo. Clac, clac. Teia, teia. Do lado de fora, o bruto rugia e batia na porta. Certo, lembrei, esquecemos de alimentar o bruto. Nhanh Noc percebeu, correu a abrir. Teia, teia.
O bruto correu, rodeando-a. Espere, vou pegar carne. Nha-Nha-Nok disse suave. Cortou um grande pedaço de carne salgada, colocou no chão. Coma rápido, quase te esqueci. Teia, teia. O bruto gemeu, deitou para devorar. Magro. Tividin murmurou. Tividin acrescentou fria, a cauda magra. Nha-Nok já deve estar cheia. Liu Ymon disse inocente, mexendo no fogo com um galho. O que terão comido? Van preocupou-se. Relaxe, não vão morrer de fome. Só. Fongo riu. Van revirou os olhos irritada. Que palavras. Não faz mal, Nha-Nok sabe cuidar de si. Nyantanok disse suave, lembrando caçadas com o pai, deixando Nha-Nok em casa. Milímetro. Todos assentiram. Liu Ymon jogou o galho no fogo, esfregou as mãos e sugeriu, querem jogar algo para passar o tempo? O que jogar? Todos olharam para a jovem cheia de energia. Capítulo 882, sem usar as mãos. Nyantanok perguntou surpresa, brincar de esconde-esconde? Onde podemos nos esconder? Na floresta, escuro o suficiente para nos ocultar. Liu Ymon apontou para as árvores escuras. Sofong sorriu friamente e disse em tom sombrio, então, enquanto você se esconde, alguém sussurra no seu ouvido, eu te encontrei. Por que parece tão assustador? Liu Ymon estremeceu e esfregou os braços. Melhor não ir para a floresta. Nugutin Nuit também parecia assustada. Imagine esconder-se sozinha no escuro, ouvir uma voz dizendo que te encontrou, assustaria até o coração. Que ideia tola! Liu Ymon lançou um olhar para a irmã. Parece que não há nada divertido. Van disse suavemente, à noite tudo é incômodo. Então vamos dormir cedo. Sofong brincou. Muito cedo, são apenas 7. Nugutin Nuit acariciou o cabelo longo, geralmente dormia às 10. Liu Ymon sugeriu, por que não jogar dominó de provérbios? Ah, isso parece divertido. Os olhos de Liu Ymon brilharam. Bem, quais são as regras? Nyantanok perguntou baixinho. Muito simples, deve usar a última palavra, não apenas o mesmo som. Liu Ymon explicou. Van assentiu, assim será muito mais difícil. Sinto que a primeira perdedora será você. Liu Ymon olhou para a irmã. Veremos. Liu Ymon sorriu. Vamos começar, organizemos por idade. Nugutin Nuit disse, Van primeiro, depois Tanok, Sofong, Ymon, Tu, finalmente eu. Ela fez uma pausa e sorriu amargamente. Inesperadamente, sou a mais velha aqui. Hai, irmã Tin Nuit parece uma fada, não parece ter 30 anos. Liu Ymon disse. Ousa me caluniar. Nugutin Nuit arregalou os olhos e fez cócegas em Liu Ymon. Ah, eu cedo. Por favor, me poupe. Liu Ymon riu até as lágrimas. Perdoo você desta vez. Nugutin Nuit disse inocente. Obrigada, irmã Tin Nuit. O rosto de Liu Ymon corou, rindo até doer o estômago. Vamos ver se ainda fala demais. Liu Ymon repreendeu brincando. Cof, cof. Nugutin Nuit olhou para o drone e declarou, anuncio solenemente, esta moça tem apenas 20. Na transmissão ao vivo, os espectadores reagiram. A deusa não pode ter 30, no máximo 18. Minha deusa sempre tem 18, eternamente jovem. Já 30 de verdade. Apenas maquiagem, como parecer 18. Certo, a deusa só tem 18. Chega de barulho, vamos começar. Sofong riu. Direi algo simples. Van disse, navegar tranquilo. Começando com tranquilo? Isso é simples? Nyantanok mordeu o lábio. Silêncio, não a perturbe. Liu Ymon beliscou a bochecha da irmã.
Acho que sei. Ian Tannock coçou a cabeça e disse, satisfação como deseja, certo? Sim, próximo. Van An sorriu. Cheio de energia. Sofon continuou. Ficar rico. Liu Y Mon acrescentou. Rico como uma nação. Liu Y Tu seguiu. Viver em paz. Van An olhou para Tannock. Palavras começando com carreira são poucas. Há provérbios com carreira? Liu Y Mon perguntou. Sim. Van An e Liu Y Tu responderam juntas. Ian Tannock perguntou. Qual é? Você não consegue continuar? Van An perguntou. Ian Tannock corou. Não consigo. Então está bem. Van An disse. Domínio da carreira necessário. Primeira vez que ouço este provérbio. Ian Tannock sorriu amargamente. Não havia estudado muito. Hai, então apresente algo. Liu Y Mon riu. Nugutin Inuit aplaudiu. Toque música, cante, pinte, qualquer coisa. Então tocarei uma melodia. Ian Tannock disse nervosa. Uma melodia? Mas não temos instrumento. Liu Y Mon perguntou. O único instrumento era o gudi de crocodilo feito por Sofong, que não trouxeram. Não é preciso instrumento, basta usar as mãos. Ian Tannock disse suavemente. Com as mãos? Um assobio ou o quê? Todos se surpreenderam. Ian Tannock mostrou, juntando as mãos com uma fenda e soprando. Oh! De repente soou uma melodia, como uma flauta de barro, com notas altas e baixas, uma canção folclórica. Incrível! Van abriu a boca. Realmente com as mãos se pode tocar. Como faz isso? Liu Y Mon perguntou curiosa. Ian Tannock inflou as bochechas, soprando nas mãos. No meio da música, seu rosto corou, ofegou. Não dá, estou sem ar. Ela segurou o peito, lembrando que seu pai a ensinou isso durante a caça. Capítulo 883, engolir o punho. Não sei, meu pai me ensinou isso. Ian Tannock respondeu baixinho. Sofong supos, deve imitar a estrutura de um instrumento de cerâmica. Ele juntou as mãos e soprou ar em direção à boca. Um tom familiar surgiu, embora entrecortado, surpreendendo as garotas. Sofong sorriu orgulhoso. Disse que acabei de descobrir. Você acredita? Sim, enquanto for você quem diga, eu acredito. Van An sorriu docemente. Ensina logo, eu também quero soprar. Liu Y Mon apressou. Não vamos jogar dominó de provérbios? Ian Tannock perguntou. Nugutin Inuit acenou. Isso pode esperar. Achava esta nova habilidade mais interessante, talvez útil para seu concerto, até para compor. Tudo bem. Ian Tannock apertou os lábios, pegou as mãos das outras e ensinou. Após mais de 10 minutos, começaram a praticar. Tão simples. Liu Y Mon surpresa. Soprar é fácil, mas fazer o tom variar não é. Nugutin Inuit falou séria. Colocar as mãos serve, mas tocar uma melodia exige saber qual dedo faz qual nota. Isso precisa treino. Ela tentou soprar, mas não controlou o som, ficou agudo. Nada mal. Sofong disse, depois tocou a canção de aniversário completa. Incrível. Ian Tannock elogiou. Tem certeza que não sabia antes? Nugutin Inuit perguntou desconfiada. Juro, acabei de aprender. Sofong sorriu amargo, embora fosse mérito do sistema. Realmente estranho. Nugutin Inuit murmurou. Desta vez Sofong ficou sem palavras. Parece que não tenho destino com a música. Liu Y Mon desistiu, soprou até doer e mesmo assim não conseguiu. Então vamos continuar com o dominó de provérbios. Van An disse suavemente. Certo, desta vez Tannock começa, mesma ordem. Nugutin Inuit sugeriu.
De acordo. Todas assentiram. Nhantanok pensou e disse, o primeiro provérbio é perfeito e sem falhas. Faltam 2 Jin. Só Fong arriscou. Esse existe. Van assentiu. Liu Y Mon inocente disse, 2 crianças despreocupadas. Não consigo adivinhar. Liu Y Tu interrompeu. Deixe-me pensar. Ela segurou a irmã. Depois de um tempo, suspirou, não consigo mesmo. É pedra, papel, tesoura, ordem. Van sorriu. Liu Y Tu ficou pasma, depois arrependida, devia ter pensado antes. Cabeça travada, né? Liu Y Mon brincou. Vai apresentar o quê? Dança? Não. Liu Y Tu revirou os olhos. Então o quê? Todas curiosas. Apresentar. Hesitou, depois sussurrou, engolir o punho. O quê? Todas chocadas. Mana, o que é engolir o punho? Van perguntou. Literal. Liu Y Tu respondeu calma. Enfiar na boca e engolir. Liu Y Mon espantada. Vamos, não tenha vergonha. Fechou os olhos, ofereceu a mão diante da irmã, atuando, morde, sacrifico tudo. Liu Y Tu crispou, depois bateu na cabeça dela. Por que me bateu? Liu Y Mon queixosa. Só Fong cruzou os braços. Começa, estou curioso. Engolir o punho, primeira vez que ouço. Nugu Tin Inuit murmurou. Liu Y Tu suspirou, foi lavar a mão no riacho. Voltou, olhou o punho e sorriu, fazia muito tempo. A última vez foi no primário, ainda conseguiria? Se não der, não tem problema. Van aconselhou. Vou tentar, faz tempo. Liu Y Tu disse. Gente normal não faz isso. Liu Y Mon sussurrou. Liu Y Tu olhou e ela se calou. Fechou a mão esquerda e a enfiou na boca. Todas boquiabertas, incrédulas ao ver a mão inteira dentro. Isso. Liu Y Mon gaguejou. Ho. Tirou a mão, tossiu e correu ao riacho. Mana, não me deixe. Liu Y Mon correu atrás. Não chore, estou bem. A voz de Liu Y Tu soou, voltou após lavar-se, o rosto vermelho de vergonha. Mana, quão entediada estava para descobrir isso. Liu Y Mon exclamou, recordando a cena. Seu queixo está bem? Só Fong perguntou. Tudo bem. Liu Y Tu respondeu suave. Capítulo 884. Hipnose. Bem, vou praticar mais depois. Liu Y Tu provocou suavemente. Irmã, embora parecesse feroz agora há pouco, achei um pouco engraçado. Liu YMNG não conseguiu conter o riso. Liu Y Tu ergueu a sobrancelha, semicerrando os olhos e perguntou severamente, Liu YMNG, teus ossos estão coçando, queres que eu solte teus tendões? Ah, não precisa. Liu YMNG balançou a cabeça rapidamente, contendo o riso. S. Fong riu, não esperava que aquela boquinha pudesse engolir um punho. A boca de Liu Y Tu não parecia grande, por isso ele se surpreendeu. Estás me elogiando? Seu rosto corou ao fitá-lo. Claro. S. Fong riu. Então eu também quero tentar. Van olhou para o punho animada. Ele rapidamente segurou sua mão, rindo. Não faças, pode ficar preso na boca. Não me imitem, realmente pode ficar preso. Liu Y Tu avisou com sinceridade. Ela lembrou de uma colega no primário que a imitou e foi levada ao hospital, com saliva escorrendo, nojento. Não vou tentar, prejudicaria minha imagem pública. Nugu Tinguit balançou a cabeça, depois sorriu e acenou para o drone. Na verdade quero ver a estrela engolir um punho. Liu YMNG esfregou as mãos ansiosa. Nugu Tinguit a fulminou e disse orgulhosa, nem sonhes.
De verdade. Ela inclinou a cabeça lembrando, depois negou. Bem, querem continuar jogando? Sifon bateu palmas. Van disse suavemente, vamos jogar, senão será chato. Sim, ainda não se apresentaram. Liu Y tu concordou. Irmã, não tens medo de perder de novo? Liu YMNG zombou. Ela semicerrando os olhos perigosamente, então mostrarei como a irmãzinha obedece. Liu YMNG cerrou o punho, séria. Irmã, certamente vencerás. Então começa, irmã tu primeiro. Van disse feliz. Está bem. Liu Y tu pensou e disse, bordar flores no brocado. Flores trazem riqueza. Nungu Tinguit respondeu logo. Van seguiu, graça antiga serve agora. O passado não é tão bom quanto agora. Yanta NGC murmurou. Sifong apertou os lábios, confuso. Deverias saber, isso é fácil. Van surpresa. Ele sorriu amargamente, li pouco, não pensei nada. Van suspirou, asas duplas em todo lugar, até com gestos. Está bem, mostrarei hipnose. Ele disse. Hipnose? Sabes hipnose? Todas olharam surpresas. Sei um pouco, aprendi na TV. Ele arregaçou as mangas, procurando o alvo. Queres hipnotizar alguém? Van curiosa. Queres tentar? Ele a olhou. É seguro, não ficarei louca? Ela nervosa. Sim, vamos tentar. Ela sorriu, curiosa. Eu também quero, posso. Liu YMNG ansiosa. Então juntas. Ele riu. Deitem, sigam minhas ordens, não façam nada mais. Ele disse gentil. Está bem. Elas aceitaram e se deitaram no feno. O que devemos fazer? Nungu Tinguit curiosa. Sem problema. Ela sentiu, fingindo fechar a boca com zíper. As garotas sentaram ao redor, curiosidade maior que medo. Relaxem, esvaziem a mente, limpem pensamentos. Ele pressionou a têmpora, acalmando o corpo delas. Depois repetiu com Liu YMNG, a partir de agora não falem, fechem os olhos e sigam minhas ordens. Ele instruiu. Sim. Elas assentiram e fecharam os olhos. Nungu Tinguit e Yantan NGC se olharam tensas, o ar estranho. Ao redor silêncio, só riacho, vento nas folhas, lenha estalando. Agora respirem fundo 2 vezes, sigam meu ritmo. Sua voz tornou-se magnética, como brisa de primavera. Inspirem. TSS TSS. Obedeceram. Expirem. Ou. Repetiram, após 2 respirações estavam calmas. Agora contarei até 5, repitam em silêncio. Sua voz suave. 1. Contou. 2. Após 5, ficaram quietas, só o peito movendo. Agora imaginem água morna fluindo da garganta para o ventre e até o dantian. Ele suavizou. Elas deitadas, acreditando na corrente quente. Teiou, teiou. Seguiram, sentindo o calor preencher. Agora faremos um pequeno teste, apenas sigam minha condução. Ele disse. Capítulo 885. Onde está a pera? Uma pera aparece diante de vocês, observem-na. Su Fong falou suavemente. Uma pera. Nungu Tinui e Liu Y tu se entreolharam. Onde está a pera? Teriam que imaginá-la do nada? Van e Liu Y Mon ainda jaziam tranquilas, respiração calma, em suas mentes surgiu uma pera, tão real que parecia que podiam tocá-la. Ah! Yantanok não conteve o bocejo, ouvia atentamente mas sem perceber ficou cansada. Corada, murmurou, não sei, só de ouvir já dá sono. Então deverias dormir. Sugeriu Nungu Tinui. Agora em suas mãos seguram uma faca, podem abrir a pera, ver as sementes e a polpa dentro.
Su Fong continuou a hipnose. Yantanok, confusa, sussurrou a Liu Tu. As peras não são sempre brancas? Algumas são amarelas, mas são poucas. Respondeu Liu Tu. Ah, entendi. Yantanok acenou. Agora provem a pera, vejam que sabor tem. A voz de Su Fong suavizou, como com encanto que atraía. Sintam o suco, doce ou ácido. Suculenta ou seca. Continuou guiando. Durante todo o tempo, Van e Liu Mon jaziam em silêncio, engolindo sem querer, claramente perdidas no mundo criado por ele. Comendo a pera sentem sono, olhos pesam, começam a bocejar. Sua voz enfraqueceu, como se sussurrasse só a elas. Ah! Van e Liu Mon bocejaram juntas. Bem, agora durmam, a menos que alguém chame seus nomes, dormirão até acordarem naturalmente. Su Fong acenou diante delas. Hu. A respiração delas estabilizou, como se estivessem realmente dormindo. Dormem mesmo? Sussurrou Nugu Tin Inuit. Claro. Ele sorriu. Dormem de fato, a postura mostra. Liu Tu sorriu ao ver a irmã se ajeitar, meio corpo sobre a jovem ao lado, mão pousada em algum lugar. Não seria fingido? Duvidou Nugu Tin Inuit. Poderia a hipnose fazer dormir? Tente e veja, só não chame seus nomes nem as acorde à força. Ele deu de ombros. Nugu Tin Inuit assentiu, sentou ao lado da jovem, acenou diante de seus olhos, elevou a voz, acorda, não durmas. Hu. A jovem permaneceu adormecida, respiração estável. Dormindo mesmo? Nugu Tin Inuit se espantou, mesmo gritando não acordou. Liu Tu hesitou, por fim perguntou, é realmente seguro? Se teme, pode tentar chamar Mon. Ele sorriu, era normal duvidar no início. Está bem. Liu Tu assentiu, respirou fundo e chamou, Liu Mon, acorda. Nogo. Liu Mon, venha cear. Disse de novo. Ceia? Onde? Tem pera. Os olhos de Liu Mon se abriram, sentou-se olhando em volta. Parece que ainda lembra da pera. Ele sorriu, prova de que a hipnose funcionou. Ué, não devia dormir? Por que acordei? Perguntou surpresa. Ele explicou sorrindo, porque a hipnose teve êxito. Então de que cor era a pera? Perguntou. Amarela, polpa branca, suculenta e doce. Respondeu engolindo. Então lembras claramente. Ele acenou satisfeito. A pera foi comida após a hipnose. Os longos cílios tremeram. Foi apenas um teste, não comeste de verdade, tudo foi imaginação. Explicou com paciência. Mas provei o sabor da pera, foi falso. Perguntou admirada. Ele beliscou sua face suavemente, sim, falso. Ah, pensei que houvesse pera para comer. Ela corou. Não há pera, mas a fruta do conde, em poucos dias poderemos provar. Ele riu. Ao lado, uma jovem perguntou, não vai chamar Van? Deixa dormir. Ele abanou a cabeça. Ah! Também tenho sono. Yantanok bocejou, embora não hipnotizada, as palavras deram-lhe sono. Então lavem-se e descansem cedo. Ele instou suavemente. Está bem. Responderam todas, pegaram seus utensílios, foram ao riacho. 10 minutos depois voltaram, guardaram tudo, espalharam capim seco e dormiram lado a lado. Su Fong, ainda não dormes? Perguntou Liu Tu. Logo, durmam primeiro. Ele sorriu. Ela apertou os lábios, lembrou, não cozinhes tarde. Eu sei. Ele sorriu. Ela corou, fechou os olhos rápido, pensando, por que me importo tanto, não é coisa de moça. Só me preocupo com ele por Van, sim. Murmurou. Mana.
O que murmuras? Perguntou Liu Y Mon sonolenta. Nada, dorme. Respondeu. Está bem. Capítulo 886, rasgado em 8 pedaços. Ah! Van An foi a primeira a acordar, abriu os olhos e viu o rosto de Sofong bem diante dela. Tão bonito. Suas bochechas coraram, levantou-se devagar e depositou um beijo suave em seus lábios. Sofong abriu os olhos, abraçou sua cintura e perguntou com ternura, apenas um beijinho? Está bem. Ele riu, vendo sua timidez sentiu-se feliz. Vou preparar o café da manhã. Van An saiu apressada. Sofong sentou-se, sorrindo para si mesmo, ainda tão tímida. Dobrou os joelhos, escondendo o embaraço da manhã. No quarto, os espectadores da transmissão ao vivo encheram a tela de comentários. Como homem, vendo isto não consigo deixar de sentir inveja. Os homens parecem calados, as mulheres choram. O que? Essas palavras aqui. Eu estou bem, mas minha esposa ao lado me chama de inútil. Irmão, és mesmo inútil? Meia hora depois, todas se levantaram, lavaram-se e sentaram-se novamente. Van An, sentes algum desconforto? Perguntou Nugu Tin Inuit com preocupação. Não, por que perguntas? Van An inclinou a cabeça, mexendo a comida com a colher de madeira. Então está bem. Nugu Tin Inuit suspirou de alívio, murmurando, parece que a hipnose não é perigosa. Muito bem, é hora do café da manhã. Van An retirou a panela do fogo e colocou outra para cozinhar mais. Vamos. Sorriu docemente, os ingredientes já prontos, bastava cozinhar. Sofong segurou sua mão e subiram o rio, calculando chegar ao bordo do Acer em 2 horas. Sofong, já que voltamos amanhã, para onde vamos depois de cozinhar o açúcar? Liu Y Mon caminhou ao lado dele. Podemos passear por perto, ver se há algo útil. Respondeu. Encontraremos outra vez uma cobra venenosa. Ela fez beicinho. Não por este caminho, sendo cuidadosos não haverá problema. Ele sorriu. És o único homem, deves proteger-nos todas. Ela brincou. Ele se surpreendeu e depois riu, claro. Não lhe coloques tanta pressão. Liu Y Tu segurou a mão da irmã, olhando-a, aprende a cuidar de ti mesma. Se aparecer um urso ou tigre, eu atacarei com meu arco. Liu Y Mon disse séria. Liu Y Tu suspirou, bateu de leve em sua cabeça, rindo, então queres morrer. Por isso é melhor ter um homem a proteger. Ela falou com tristeza. Liu Y Tu contraiu os lábios, sem resposta. Não a batas tanto, pode ficar tonta. Sofong riu. Sei controlar minha força, não ficará. Liu Y Tu suspirou. Liu Y Mon assentiu suavemente, não doeu muito, menos do que quando o pai batia. O que? Nugu Tin Inuit franziu o senho, compreendendo algo, seu rosto escureceu, desejando despedaçar alguém em 8 partes. Irmã Tin Inuit? O que houve? Van An perguntou. Nada, sigamos. Nugu Tin Inuit sorriu forçada. Está bem. Van An não pensou mais, apertando a mão de Sofong com carinho. Ele olhou para as irmãs, recordando suas palavras, e compreendeu, mas na ilha Ui Inuit nada podia fazer. 2 horas depois, o Acer apareceu. Parece cheio. Liu Y Tu pousou a cesta, despejou a seiva na panela. Desta vez podemos cozinhar bastante. Liu Y Mon exclamou ao encher 2 panelas. Sofong deixou a cesta, pegou o machado e advertiu, não se dispersem, vou recolher mais seiva. Irei contigo, posso ajudar. Yantanok seguiu com seu arco. Tenham cuidado, não se afastem. Van An lembrou. Entendido. Sofong acenou, desaparecendo na mata. Nugu Tin Inuit olhou a seiva, curiosa, qual será o sabor? Prova e saberás. Liu Y Mon respondeu,
lavou o tubo e recolocou na árvore. Provavelmente doce. Nugutin Inuit adivinhou, pegou uma colher de seiva. Van virou-se e a impediu. Não bebas sem ferver, pode ter germes. Certo, esqueci. Nugutin Inuit despejou de volta. Apontou para a lenha próxima. Podemos usá-la para acender o fogo. Eu acendo. Van disse ágil, pois os peritos já haviam partido. Queres fazer fogo? Nugutin Inuit aproximou-se. Sim. Van assentiu, tirando o arco de fogo e isca. Precisas de ajuda? Liu Y Mon arregaçou. As mangas, sou forte. Capítulo 887, deteriorado. Primeiro usaram um pau para fazer um buraco, depois inseriram um galho, puxando rapidamente o arco para criar calor por fricção. Crac, crac, crac. O galho girava, a garota mordia os lábios, as sobrancelhas franzidas, olhos fixos no galho e na madeira. Cansada, quer que eu ajude? Liu YMNG perguntou suavemente. A garota esfregou o pulso dolorido, fazer fogo era cansativo. Liu YMNG franziu o senho, uma mão segurava a madeira, a outra puxava o arco. Crac, crac, crac. O galho girava mais rápido, após 5 ou 6 minutos, fumaça subiu. Irmã MNG, pare. Os olhos de Van brilharam, gritou, basta. A garota colocou a almofada, dentro havia lascas escuras com faíscas. Inclinou a madeira, deixou cair a faísca na isca e soprou. Bum! O fogo acendeu. Rápido, acrescente folhas e capim seco. Liu Y Tunstou. Jogou folhas e capim, o fogo cresceu, depois colocou o galho e madeira para mantê-lo. Agora vamos ferver xarope. Van ergueu o suporte, pendurou a panela. Meia hora depois, S-Fong e Yantan NGC voltaram com toras. Claro, veja quem fez. Liu YMNG disse orgulhosa. Impressionante. S-Fong levantou o polegar. Foi simples. Liu YMNG acenou tímida. S-Fong riu alto. Outra panela foi posta no fogo, ambas fervendo resina. Cloc cloc. A resina fervia, vapor subia. A garota mexia com colher de madeira para evitar queimar. Após 20 minutos, a resina engrossou. S-Fong, já está. Van perguntou. Sim, mas vai queimar. S-Fong respondeu. Certo. Van retirou a panela, despejou xarope em cocos. 2 panelas renderam só metade, mas suficiente. Deixe-me, vai esfriar rápido. Liu YMNG levou cocos ao riacho. Colocou-os com cuidado, evitando entrar água. Vou lavar a panela. Yantan NGC também foi. E agora? Nugutin Ingit perguntou. Vamos ver o outro lado. S-Fong apontou. Explorar de novo, espero achar presa. Nugutin Ingit sorriu, gostando da emoção. Mas segurança era a chave, exigia proteção de S-Fong. Meia hora depois, o açúcar endureceu no riacho. A garota pressionou, ainda macio mas portátil. Bom. Van entregou a S-Fong. O grupo seguiu, atravessaram pedras para o bosque. Em outro lugar, os irmãos Trio cruzaram a colina, chegaram ao prado. Olhe, um rebanho de cervos. Trio Li lambeu os lábios, apontando. Mais de 10, filhotes cercados, alguns atentos. Sem arco, como caçar? Trio Loi suspirou, lembrando perder. Talvez como HC-Ung. Trio Li sugeriu. Difícil, antes eram 4, agora só 2. Trio Loi negou. Além disso HC-Ung era mais forte, pegou com as mãos, nós não. E agora? Trio Li pálido, querendo carne. Vamos ao acampamento. Trio Loi propôs. E se encontrarmos eles? Trio Li franziu. Observemos de longe.
Triuloi disse baixo. Vamos. Ele acenou, olhou os servos e entrou no bambu. Triuli seguiu. Talvez saíram. Talvez. Triuli assentiu. 2 horas depois, o bambu apareceu. Triuli franziu. Estranho. O que estranho? Triuloi sussurrou, alerta. Parece abandonado. Triuli disse. Capim denso, cipós, sem rastros. De fato estranho. Triuloi murmurou. Melhor ter cuidado. Advertiu. 10 minutos depois, chegaram ao acampamento. Mas estava destruído, cabanas cobertas, chão cheio de mato. Parece deserto. Triuloi avançou. Cuidado. Triuli seguiu sério. Capítulo 888. Virá me procurar de volta. O que houve? Zaulei perguntou cauteloso. Zauli respondeu em voz grave. Ninguém. Parece que se foram há mais de meio mês. Será que foram eliminados? Zaulei supus. Entrou no abrigo. Além do feno podre só havia alguns troncos queimados. Talvez, pena não haver carne. Zaulei suspirou e disse, precisamos pensar em caçar servos. Primeiro vamos achar um lugar para passar a noite. Zauli olhou em volta. O bambuzal parecia boa escolha. Se queremos caçar servos, melhor passar a noite aqui. Zaulei concordou. Então vamos arrumar este lugar. Zauli franziu a testa ao ver o feno mofado. Não fique aí parado, o céu escurece. Zaulei apressou. Vou cortar feno fresco. Zauli animado entrou no bambuzal. Kabuques. Zaulei se surpreendeu e seguiu arrumando. O tempo passou, o sol caiu, menos de 1 hora para anoitecer. Em outro lugar, Sofon conduzia as mulheres. Van segurou sua mão e disse suave, Sofong, já escurece, devemos achar onde dormir. Vejamos adiante, o terreno aqui é irregular. Ele respondeu. Está bem. Elas responderam. Parece que voltaremos de mãos vazias. Liu Y Mon suspirou. A jornada foi entediante, só plantas. Desde que saíram do riacho, além de pássaros, nada mais. Ainda temos tempo. Disse Sofong. Melhor encontrar um javali, assim teríamos carne de porco. Ela comentou. Javali e porco são muito diferentes no sabor. Ele riu. Não importa, carne de porco sempre é boa. Ela retrucou. Vamos ver hoje à noite ou amanhã, depende da sorte. Ele sorriu. Depois de quase meia hora, chegaram a um campo aberto, solo firme, poucas ervas mas muitos arbustos. Passaremos a noite aqui. Sofon parou e achou adequado. Está bem. Elas pousaram as cestas. Há muitos galhos secos, menos trabalho para a lenha. Van falou feliz. Não monge, arbustos secos e galhos caídos. Vou mover os galhos. Yantanok largou a cesta e foi. Cuidado, olhe acima. Sofong avisou. Entendi. Ela olhou, viu galhos prestes a cair, desviou e voltou com eles. Irei contigo. Liu Y Mon disse. Sofong abanou a mão. Fique e ajude, volto logo. Tá bom. Ela parou, fazendo bico. Dengue. Yantanok largou os galhos grandes, era preciso quebrá-los. Deixa comigo. Liu Y Mon arregaçou as mangas, pisou e quebrou. Craque! Um galho grosso quebrou. Uau, irmã Mon, você é forte. Van exclamou. Normal. Ela riu, quebrou o resto e reacendeu o fogo. Enquanto isso, Sofon andava com o arco. Já escuro, nada achou e voltou. Sofon. A voz de Liu Y Mon veio com tocha. Fique aí, estou indo. Ele gritou. A noite não atrapalhava sua visão. Já escureceu e não voltou. Ela ralhou.
Volte logo, é hora do jantar. Ela instou. Sim, tudo bem. Ele perguntou. Tudo bem, e você? Viu algo? Ela perguntou. Nada, amanhã voltaremos ao acampamento. Ele negou. Parece que hoje a sorte foi ruim. Ela fez bico. É verdade, vamos voltar logo para não preocupar Van. Ela sorriu e caminhou ao fogo. Nem tanto. Ela virou, olhou e perguntou: se eu me perdesse, viria me buscar, certo? Sem esperar, correu ao fogo. Acertou mesmo. Ele riu, negou e correu atrás, devagar. Consegue ver o caminho? Consigo. Ela disse. Não machuque a perna de novo. Ele a alcançou e juntos voltaram ao grupo. Capítulo 889 Esquilo voador gigante vermelho. No campo aberto, o grupo de Sofong se sentou ao redor da fogueira, jantando juntos. Hoje não voltamos. Será que Yunok e as outras estão preocupadas? Van olhou para o leste, onde ficava o acampamento. Vão se preocupar um pouco. Nugutin Nuit disse baixinho. Liu Y Mon riu. Hehe, acho que sentem mais falta da tua comida. Verdade, com a cozinha de Vidin e do Nok, estes dias devem ser difíceis. Nugutin Nuit pousou tigela e X, sorrindo. Van falou com ternura, enquanto irmã Vidin não cozinhar, está bem. Sofong serviu outra tigela cheia de ensopado para a jovem. MMM. As bochechas dela coraram, constrangida ao receber mais. Coma mais, teu corpo ainda cresce. Sofong disse suavemente. Depois de mais de 10 minutos, todos estavam satisfeitos. Ah, mais uma noite tranquila. Liu Y Mon fez beiço. Liu Y Tu olhou para a irmã. O que esperas que aconteça? Hehe, talvez um javali apareça, ou até selvagens. Liu Y Mon brincou. Selvagens. Liu Y Tu franziu a testa, impossível aqui. Sim, só de pensar é excitante. Liu Y Mon riu. Canibais? Vão te tomar como esposa, ou cozinhar numa panela? Sofong zombou. Liu Y Mon sacudiu a cabeça. Não, ouvi que são feios. Nyantanok sussurrou. Esta ilha foi limpa, não há selvagens. Mesmo se houvesse, estou aqui. Sofong disse confiante. Não tenho medo. Liu Y Mon fez beiço. Liu Y Tu olhou de novo a irmã. O que faremos hoje à noite? Liu Y Mon mudou de assunto. Jogamos dominó de provérbios outra vez? Van perguntou. Não, vamos tentar outra coisa. Nyantanok mordeu o lábio, com pouco vocabulário, perderia de novo. Parece não ter nada divertido. Liu Y Tu pensou. Deixe eu pensar. Liu Y Mon ergueu os olhos para o céu negro. Sofong acariciou seus cabelos, sorrindo. Que tal descansar cedo? Não consigo dormir. Liu Y Mon murmurou. Se eu te hipnotizar, vais dormir. Sofong disse animado. Não, depois vou acordar querendo peras. Liu Y Mon negou. Liu Y Mon fez beiço. Parece bom, mas ainda não quero dormir. Kabuques. Farfalho. Um som nos arbustos chamou a atenção. O que é? Van se assustou e virou-se. Não sei. Liu Y Mon sussurrou, aproximando-se de Sofong. Talvez um javali. Ela murmurou. Nugutin Inuit ousou. Vamos ver. Vais tu? Liu Y Tu perguntou. Não, que vá Sofong. Nugutin Inuit desviou. Está bem, eu vou. Sofong largou a jovem, pegou um graveto em brasa. Cuidado. Van alertou. Ok. Sofong respondeu. Ele foi até os arbustos, levantando a tocha. Empurrou as folhas, a luz iluminou dentro, franziu a testa, surpreso. Sofong, e aí?
Van perguntou ansiosa. Nada grave, só achei um bichinho curioso. Só Fong se abaixou e pegou. Aqui está. Ele se virou e mostrou a criaturinha na mão. Os olhos de Van se arregalaram. Ah! Caudan. Não, é um esquilo voador gigante vermelho. Só Fong negou. O bichinho tremia. Um esquilo voador gigante vermelho? Também é esquilo. Os olhos de Nugutin Nuyet brilharam. O esquilo voador gigante vermelho, nome científico petaurista, também chamado Red Giant Flying Squirrel, é um roedor mamífero. Seu corpo é castanho avermelhado brilhante, com pelagem mais escura no pescoço e costas. Entre os esquilos voadores, é grande, aninha em ocos de árvores, ativo à noite, escondido de dia. Fica a 20 metros de altura, plana com membranas, movendo-se entre árvores em busca de comida. Alimenta-se de frutas, nozes, ramos tenros e às vezes insetos. Então ele sabe voar. Os olhos de Van brilharam, lembrando de animais com membranas para planar. Ele plana. Só Fong mostrou as membranas ao puxar a patinha. Rato voador. Nugutin Nuyet também brilhou, tocando o pelo. Que fofo, a cor é especial. Yantan Nok sorriu. Mas está ferido. Só Fong pressionou a pata traseira, sentindo fratura, a membrana rasgada. Van o pegou, aflita. Que dó! Como se machucou? Talvez ao aprender a planar bateu num galho. Só Fong supus. Parecia ser sua primeira tentativa esta noite. Capítulo 890, Morcego Gigante. Você gosta dele? Só Fong perguntou de volta. Van piscou os olhos lindos e perguntou, não parece adorável? Quer criá-lo? Só Fong não pôde deixar de rir. Podemos? Van puxou a manga dele com pena, pode ser amigo de Caudan. Tudo bem, crio então. Só Fong sorriu carinhosamente, mas Caudan já tinha esposa, aceitar ou não este petaurista ainda era a questão. Liu Y murmurou, Caudan já não volta há quase um mês. Só Fong apertou os lábios, não só Caudan, ele também não voltava há muito tempo. O zoológico de Só Fong ganhou outro membro. Nugutin Nuyet aplaudiu e brincou. Leve-o para casa primeiro, quando a ferida cicatrizar conversamos. Só Fong sorriu. A pata traseira ferida pode ser fixada com um galho, depois de curada ficará bem. Só Fong pressionou a pata de petaurista, não era grave. Quebrou um galho, amarrou com corda e fixou a pata. E a ferida na asa? Yantan Nok perguntou preocupada. Não é grave, em menos de meio mês ficará bom. Só Fong respondeu, a asa só tinha um pequeno rasgo, enquanto não voasse, se curaria. Isso é bom. Van suspirou aliviada, abraçando o petaurista junto à fogueira. Leve de volta para evitar brutos como Malcal, ou será comida. Nugutin Nuyet apoiou o queixo e sorriu. Eles ousariam. Van franziu a testa, séria. Ah! Só Fong riu, sem sua lição tal coisa poderia acontecer. Farfalho, farfalho. De repente soou um ruído estranho, uma sombra passou rapidamente sobre eles. Liu Y duvidou, pode ser a mãe desta criaturinha? Talvez apenas uma coruja, não é perigosa. Só Fong acalmou, sem sentir perigo. Nugutin Nuyet aproximou-se do fogo, nervosa, não sei se é perigoso, mas assusta. Farfalho, farfalho. O som voltou, a sombra passou outra vez. Só Fong franziu a testa, desta vez viu claramente, hesitando se deveria falar. Por que continua vindo? Exceto a jovem, todas olharam cautelosas para o céu. Será fantasma ou espírito? Liu Y murmurou. Liu Y tu estremeceu mas fingiu calma, não fale bobagens, não há fantasmas. Sim, com certeza não. A voz de Yantan Nok tremia, negando mas o corpo tremia. Liu Y abraçou a irmã, sussurrou, talvez daquelas coisas que arrancam cabeças.
A boca de Sofong se contraiu, cada vez mais exagerado. Van escondeu-se em seu peito, perguntou, Sofong, será algo impuro? Não se assustem, é apenas um morcego. Sofong riu, batendo levemente na cabeça de Liu Yimon. Liu Yimon queixou-se. Poderia ser um morcego vampiro? Impossível, morcegos não são tão grandes. A sombra tinha pelo menos 80 a 90 centímetros. Como poderia um morcego ser tão enorme? Sim, embora não estivesse claro, era muito grande. Van concordou suavemente. Vocês se enganam, os morcegos pequenos são diminutos. Sofong explicou pacientemente. Os morcegos pertencem à Chiroptera, divididos em Megachiroptera e Microchiroptera, frugívoros e insetívoros. Os Megachiroptera comem frutas, grandes de tamanho. Os Microchiroptera comem insetos, sangue, carne. Um morcego gigante? Como é? Como uma raposa. As meninas estavam curiosas. Ele parou, depois levantou-se. Vou capturá-lo para vocês verem, será um aprendizado. Farfalho, farfalho. O som voltou, Sofong semicerrou os olhos, liberando aura intimidante. A sombra vacilou, ele agarrou o morcego gigante. Este é o morcego gigante. Sofong fez uma careta, afastou-o, As meninas recuaram enojadas. O morcego abriu as asas, alcançando 1,5 metros. Tão grande. Van encolheu-se, assustada. Um morcego gigante, corpo de mais de 40 centímetros, peso de mais de 1.000, asas de mais de 1,5 metros, muito grande. Maior e mais assustador que os comuns, felizmente comia frutas, pólen, néctar. Como outros, era noturno, voando até 15 quilômetros procurando comida, usando olfato. Sofong, poderia te morder. Yantanok advertiu, tenha cuidado. Fique tranquila, não pode me morder. Sofong sorriu, segurando sua cabeça. Por que está tão calmo? Liu Yimon ousou aproximar-se, sem tocar. Talvez esteja com medo. Sofong explicou, sua aura ainda o intimidava. Nugu Tinuit avançou corajosamente, parece feroz, mas é vegetariano. Capítulo 891, um telefone resolve. Sofong, por que não soltá-lo? Van falou suavemente. Ele não nos feriu, crescer tanto não é fácil. Sim, solte, não pode ser comido. Liu Yimon disse inocente. Yantanok falou suavemente. Ninguém ousa comê-lo. Não necessariamente, sempre há gente ousada e habilidosa. Sofong soltou a mão, a ameaça sumiu. Vru 1. O morcego gigante abriu as asas e sumiu na noite. Não pode ser, alguém come morcegos? Liu Yimon mostrou nojo, pensando que é loucura. Yantanok perguntou. Que benefício teria? Nenhum, se quer morrer coma mais. Sofong sorriu calmo. Parece sério. Van hesitou. Morcegos são hospedeiros de muitos vírus mortais, carregam dezenas, acha que dá para comer? Sofong perguntou sério. Morcegos carregam dezenas de vírus, letais para humanos e animais, mas eles quase não adoecem. Então não pode comer, a não ser que queira morrer. Van negou. Mesmo querendo morrer não coma, eles carregam vírus, alguns passam humano a humano, consequências graves. Sofong alertou. Sim, não comeremos. As garotas negaram. Está bem, durmam. Sofong tentou acariciar. Não, tocou nele, cheio de germes, lave as mãos. Van fez bico, abraçando o esquilo voador. Sofong sorriu amargo, mas aceitou. Aqui, sabão. Yantanok deu sabão. Também pegou o tubo de bambu. Vou despejar água. Obrigado. Sofong respondeu suave. Splash, splash. Obrigado, lavou mãos 3 ou 4 minutos, usando 2 tubos. Já? Perguntou.
Agora seque no fogo para desinfetar. Van ordenou. Lábios de Sofong tremeram. Quer provar meu sabor? Que sabor? O que diz? Van se surpreendeu. A sala explodiu em comentários. Haha, suspeito que flerta, sem prova. Saiam, o veterano Sofong dirige de novo, deixem-me provar. Fila, quero provar. Sofong, vai corromper Van. Ngu Tin Inuit corou e olhou. O que? Van puxou sua mão ao fogo. Melhor aquecer mais. Está bem. Sofong deixou. Depois ela soltou. Van abaixou a cabeça, sussurrou. Está bem, toque. Ele acariciou sua cabeça. Bom, durma. Tão doce, bate em meu rosto. Ngu Tin Inuit cantou. Irmã Tin Inuit, pare, vamos lavar o rosto. Van puxou-a. Em outro lugar, junto ao riacho. Elas não voltaram hoje. Yan Unok na janela, triste. Desde a tarde olhava a floresta. Devem estar atrasadas. Tividin disse calma, bebendo chá. Cozinhou de novo, ainda salgado, só chá ajuda. Mas prometeram voltar hoje. Yan Unok fez bico e fechou a janela. Talvez se perderam. Tividin disse, servindo mais chá, achando de pinho saboroso. Com Sofong, como se perder? Murmurou. Tividin fechou os lábios. Com ele nada acontece. Certo. Yan Unok relaxou. Tividin lhe ofereceu chá. Beba. Obrigada, irmã Vidin. Ela corou, pensando em inveja. Tividin sorriu, bebendo. Yan Unok apoiou o queixo, olhos brilhando. Irmã Vidin, sente tédio? Tomamos banho juntas? Ela gaguejou, nunca antes. Tividin pensou e assentiu. Sim. Tividin franziu, não precisava tanta alegria. Tão confortável. Yan Unok corou, sem saber se de vergonha ou calor, sim. Tividin a olhou, silêncio. O corpo dela tremeu, sorriu forçada. Está bem, passou. Ah. Ela se surpreendeu, depois negou. Não, não quero incomodar. Não incomoda, um telefone resolve. Tividin disse fria. Capítulo 892, Irmã Maior, Irmã Menor. Deixe comigo. Kabuquis. TVNH assentiu. Isso não é bom, vou planejar quando tiver dinheiro suficiente. NHNGC falou séria. TVNH não ligou, respondeu friamente, deixe-me cuidar disso. Não, isso não pode ser. NHNGC ficou tensa, sacudiu a cabeça, se vencermos o concurso, teremos dinheiro. TVNH assentiu, certas coisas não deviam ser ditas cedo, melhor agir. Splash splash. Ela se levantou, água escorrendo pelo corpo. Irmã VNH, não vai ficar de molho? NHNGC perguntou. TVNH respondeu suavemente, saiu do banho, se secou e se vestiu. Elas voltaram à cabana. Irmã VNH, posso dormir contigo esta noite? NHNGC perguntou tímida. TVNH respondeu, depois pegou um pente de madeira. Vou preparar a cama. NHNGC sorriu, abrindo o saco de dormir. Após mais de 10 minutos, ambas estavam deitadas. Irmã VNH, posso te perguntar algo? NHNGC perguntou. TVNH respondeu. Ela então perguntou, o que acha de S-Fong? TVNH fechou os olhos, cílios tremendo, respondeu suave, muito bom. Nada. Ela disse. NHNGC sorriu amargamente, então durma, boa noite. Boa noite. TVNH fechou os olhos, sua avaliação breve só quem a conhecia entendia. De manhã cedo, o clima estava bom. Piu-piu.
Pássaros acordaram o grupo. Ah! Liu YMNG se espreguiçou, esfregando os olhos. Van perguntou, Irmã MNG, não dormiu bem? Ah, sinto que não dormiu bastante. Ela murmurou. Vai lavar o rosto e volta a dormir. S. Fong se espreguiçou, hoje voltariam. Quase uma hora depois, após lavar e tomar café, seguiram para leste. Vamos caçar javalis, sem arrependimentos. Liu YMNG falou. Você já está falando há quase uma hora, cale-se. Liu Y tu tapou a boca dela. MMMMMM. Ela gemeu. Liu Y tu a soltou. Se mencionar javali de novo, viro você em um. Não mais, não me bata. Ela se protegeu. Não bato, não sou violenta. Liu Y tu fez beiço. HMPH, já me bateu muitas vezes. Ela murmurou. Que relação boa. Nugo Tiningit riu. Liu YMNG disse, somos irmãs flor de plástico. Flores de plástico nunca murcham, como o vínculo de vocês. Nugo Tiningit brincou. Claro. Ela assentiu. Na transmissão, pessoas comentaram. Ah, entendi flor de plástico. Não significa falsidade. A deusa deu novo sentido. Todas somos irmãs flor de plástico. Ainda sou estranho. Van sussurrou, abraçando o esquilo voador. Soa bem. Nugo Tinguit revirou os olhos. Sim. Van sorriu. Ela olhou o esquilo, ainda não tem nome, o que chamamos? Raiz de ferro ou ovo de ferro? Yantan NGC riu. É fêmea. S. Fong torceu a boca. Então segundo dente ou tonta? Ela disse. Muito rústico. Ele pensou no lince, nomes apropriados. Chame de segundo dente, tonta não soa bem. Van riu. Basta, silêncio. Liu Y tu suspirou. Liu YMNG sorriu maliciosa. Irmã, lembro que seu apelido era. Liu Y tu ameaçou. Liu YMNG. Hehe, irmã MNG, me conta. Van piscou. Não posso, ela me bate. Ela disse. Irmã tu, qual era seu apelido? Van perguntou. Esqueci. Ela corou. Era. Ela mudou, não lembro. Quando lembrar, me diga, eu cozinho para você. S. Fong riu. Os olhos de Liu YMNG brilharam. Irmã maior, apelido dela era irmã maior, e o meu irmã menor. Liu YMNG, quer apanhar. Liu Y tu corou, rangeu os dentes. Irmã, perdoa. Ela correu rindo. Não corra. Liu Y tu perseguiu. Irmã maior, irmã menor, cuidado. S. Fong brincou. Capítulo 893, afinal por quê? Na floresta cheia de galhos e cipós bloqueando o caminho, ela foi finalmente alcançada pela irmã. Só um pouco, comporta-te. Liu Y tu disse com seriedade. De verdade só um pouco? Liu YMNG ergueu a cabeça, olhos cheios de queixo olhando a irmã. Sim, só um pouco. Liu Y tu respirou fundo e assentiu. Liu YMNG baixou as mãos, fechou os olhos, encolheu os ombros e murmurou, está bem, devagar. Bang bang. Ah. Liu YMNG segurou a cabeça, levantou-se, fez beiço, bateu o pé e gritou, não disseste só um pouco? Não cumpriste. Ela ficou sem palavras, emburrada. Grande menina soa bem. S. Fong zombou. Liu Y tu olhou para ele, disse friamente, ovo de cão também soa bem, devemos te chamar assim de agora. S. Fong calou, se fosse chamado assim todos os dias, fugiria. Melhor como sempre. Yantan NGC sorriu. Sim, concordo.
Liu YMNG assentiu. Não queria ser importunada sempre pelo nome. Precisamos apressar, senão não voltaremos antes de escurecer. S. Fong tossiu, mudou de assunto. Está bem. Todas responderam, apressando-se para leste. Meia hora depois, Liu YMNG não aguentou mais, perguntou, devemos conversar algo? Já entediada. S. Fong sorriu. Sim, há algo divertido, conta. Ela olhou esperançosa. Bem, farei umas perguntas, testarei vocês. Ele disse com um sorriso. Liu YMNG ergueu as sobrancelhas orgulhosa. Vai, nenhuma pergunta me vencerá. As outras estavam curiosas. Diz-me, por que a geladeira é chamada armário, mas parece um baú? Ele perguntou. Isso é fácil, porque, O sorriso dela congelou, franziu a testa e murmurou, certo, por que chamam armário se parece baú? Sim, por quê? Nugu Tinguit franziu a testa, confusa. Sabes? Ele perguntou com um sorriso. Deixa-me pensar. Van An franziu a testa, pensativa. Deve haver uma razão, deixa-me pensar mais. Liu YMNG disse séria. Por que dormir se chama hotel, mas beber à noite se chama barraca noturna? Ele perguntou. Elas ficaram sem resposta. Ele continuou. E, claramente no elevador ficamos de pé, mas chamamos ir de elevador. Por que o sol nos bate, mas dizemos tomar sol? Por que apagar fogo chamamos salvar fogo, não apagar fogo? Ele bateu palmas e riu. Se não entendem, não forcem. Hotel? Barraca noturna? Por quê? Nugu Tinguit franziu a testa, confusa. Geladeira? Já nem sei mais como chamar. Liu Y tu disse zonza. Na sala, a audiência também se juntou. Sim, alguém sabe por quê. E também, claramente pãozinho com carne não está vazio, mas chamam pão de carne. Não acrescentes mais, ainda não entendi as anteriores. Não compreendo, meu cérebro vai explodir. Pensem devagar, mas cuidem os passos, não caiam. Ele lembrou, segurando a mão da jovem. Queres que eu dê as respostas? Ele perguntou. Não, deixa-nos pensar. Van balançou a cabeça firme. Está bem então. Ele encolheu os ombros. O tempo passou, o sol pôs-se no oeste, faltava menos de 1 hora para escurecer. Junto ao riacho perto da cabana, NHNG apoiou-se na janela, olhos olhando longe. Não voltaram. Ela suspirou, o céu escurece, por que não voltaram? Ela ficou em silêncio, pensando que era improvável, a menos que Liu YMNG liderasse. Au au! O cão vira-lata levantou-se, arranhou a porta e correu para baixo. O que foi, cão? Ela chamou surpresa. Ah, é a voz da irmã MNG. Os olhos dela brilharam, virou-se para a janela, e viu o grupo de S-Fong perto da cerca. Ele ergueu o olhar, sorriu e chamou, abre a porta. Está bem, já vou. Ela sorriu, correu escada abaixo, ao ver a irmã, sentiu-se aliviada. TVNH desceu também. Au au! O cão rodava no portão, rabo abanando. Sai, deixa-me abrir. Ela empurrou o cão com o pé, abriu o portão. Criat! O portão abriu-se, o grupo entrou, visto por ela e TVNH. Ela fez beiço, magoada, finalmente voltaram. Desculpa por te fazer esperar. Yantan NG se disse constrangida, abraçando-a. Com olhos vermelhos, ela reclamou. Aonde foram? Não disseram 2 dias? S-Fong disse constrangido. Desculpa, algo nos atrasou no caminho. Ela perguntou ansiosa. O que houve? Estão bem? Ninguém ferido? Ninguém ferido, certo? TVNH perguntou preocupado. Não, tudo bem. Nugu Tinguit girou graciosamente e sorriu.
Capítulo 894. Compartilhando a graça juntos. Certo. Todos retornaram ao pátio interno. Teia, teia. O bruto rodeava animado Sofong. Quando não estava aqui, ele obedeceu. Sofong estendeu a mão e afagou sua cabeça. Nenhum problema, fique tranquilo. Yan Unok disse inocentemente. Ela olhou para o grupo carregando cestos de bambu, seus olhos brilhantes piscando curiosos. Onde está a presa? Voltamos de mãos vazias. Yan Tanok riu sem jeito. Os únicos 2 coelhos selvagens capturados foram comidos, enquanto Nia não podia ser comido. Os olhos de Yan Unok brilharam. Ela se inclinou e perguntou. Ah? É um esquilo. É petaurista, ele pode voar. Van respondeu inocente. Mas agora está ferido, não pode voar. Tão fofo. Yan Unok suspirou. Bruto, afaste-se. Van o empurrou com o pé, evitando que pulasse em Inhá. Bruto, venha. Sofong chamou. Teia, teia. O garoto de cabelo raspado correu apressado. O que houve? Tividin olhou para Liu Y-Tu, vendo-a franzir a testa como se refletisse. Por que a geladeira é chamada de formato de armário, enquanto o congelador é chamado de formato de baú? Liu Y-Tu perguntou suavemente. Tividin apertou os lábios, realmente não sabia por quê. Sobre o que estão falando? Yan Unok juntou-se curiosa. Liu Y-Tu perguntou novamente. Unok, por que incêndio se chama combate ao fogo em vez de apagar fogo? Obviamente salvar é salvar pessoas. Yan Unok pensou um pouco, então sorriu amargamente. Isso eu também não sei. E por que comer se chama hotel, enquanto beber vinho? Van também interveio, nunca entendeu. Quem fez essas perguntas? Tividin franziu a testa, ela também queria saber. Pergunte a ele. Tividin insinuou. As garotas se olharam e responderam, certo. Não vão mais pensar. Sofong acariciou a cabeça do bruto, levantou-se e perguntou sorrindo, tão rápido desistem? Não conseguimos descobrir, não nos provoque. Liu Y-Mon fez um beiço inocente. Sim, conte-nos. Yan Tanok olhou para Sofong com expectativa. Certo, depois de preparar o jantar contarei. Sofong sorriu astuto, seus olhos negros brilhavam. Ah! Hoje você vai cozinhar? Van perguntou surpresa. Não prometi a Y-Mon durante o dia? Sofong sorriu. Este jantar foi o que Liu Y-Mon conseguiu usando o apelido da irmã. Certo, quase esqueci. Liu Y-Mon bateu palmas, seu rosto radiante. Então pensem bem. Sofong acenou a mão, levando o bruto para cima para preparar o jantar. Vou te ajudar. Yan Unok seguiu obediente, as outras garotas ficaram no pátio pensando. Por quê? Geladeira, hotel. Dentro da cabana de madeira, Sofong colocou o último prato na mesa de madeira, uma tigela fumegante de sopa e 4 pratos de carne, todos tentadores com aroma e sabor. Aqui. Van respondeu, puxando uma cadeira para se sentar. Ela não pôde evitar olhar para Sofong, com expressão hesitante. Bom. Van respondeu com um gesto amargo, usando os pauzinhos para colocar carne ensopada na boca. Nugo. Não serei educada. Liu Y-Mon disse feliz, comendo bocado após bocado. Nugo Tin-Nuid brincou, parece que nestes dias você não comeu bem. Quem cozinhou? Van perguntou. Irmã Vidin. Yan Unok olhou secretamente para Tividin sentada em frente. Yan Tanok franziu a testa, baixando a voz, não te disse para cozinhar. Eu queria, mas a irmã Vidin não deixou. Yan Unok disse impotente. Os longos cílios de Van tremeram. Ela adivinhou. Colocou sal demais de novo? Sim. Tividin apertou os lábios. Como esperado. Van sorriu amargamente. Aqui, coma mais.
Sofong serviu carne para Yan Yunok. Tvidin olhou para Sofong, em silêncio com os pauzinhos. Você também coma mais. Sofong se surpreendeu, depois serviu carne para Tvidin também. Certo. Um raro sorriso apareceu nos olhos de Tvidin enquanto abaixava a cabeça para comer. Van cutucou alguém com um cotovelo, olhando para sua tigela vazia. Sofong. Está bem, coma mais. Sofong riu impotente, servindo carne ensopada na tigela da garota. Após hesitar, serviu carne ensopada para todas. Hehe, como chamamos este prato? Liu Ymun pensou em uma palavra para descrever a carne ensopada. Compartilhando a graça juntos. Nugutin Inuit disse com um sorriso como uma flor sim, compartilhando a graça juntos. Liu Ymun exclamou animada, e depois olhou para Sofong com reprovação. A boca de Sofong se contraiu, divertido. Meia hora depois, o jantar terminou em risadas alegres. Após mais de 10 minutos, todos limparam os pratos e se sentaram novamente ao redor da mesa de madeira, segurando xícaras de cerâmica com chá quente. Antes você disse por que a geladeira é formato de armário, enquanto o congelador é formato de baú. Liu Ymun perguntou franzindo a testa. Essa questão está ligada ao conhecimento antigo. Sofong bebeu um gole de chá quente, colocou a xícara e disse, na verdade, se pensarem bem adivinharão. Não seja misterioso. Liu Ymun fez um beiço zangada. A geladeira é chamada de formato de armário, voltando à antiguidade, então era chamada de recipiente de gelo. Sofong bebeu chá novamente. Milhares de anos atrás já havia geladeiras? Liu Ymun se surpreendeu. Claro, eles também bebiam bebidas frias. Sofong riu. Se na aula tivessem prestado atenção não seria surpreendente agora. Eu sei disso. No inverno armazenavam gelo na adega, depois no verão usavam. Van disse alegremente, entendendo um pouco. Capítulo 895. Grande revelação. Não, no inverno o gelo é guardado. Quando o clima esquenta deve derreter tudo, certo? Liu Yimen perguntou confusa. Isso se refere ao porão de gelo, também chamado de poço de gelo. Seu princípio é semelhante a um porão. Yuan explicou suavemente. É colocar o gelo no porão e selar, o ar frio fica dentro, o derretimento diminui e pode durar vários meses. Su Feng acrescentou, mas no verão, muito gelo ainda derrete por causa do clima. Entendi. Liu Yimen assentiu meio confusa. Continue, sobre a geladeira. Nankin Gil sinalizou. Ele continuou. O recipiente de gelo era na verdade um objeto antigo usado para transportar gelo, podia guardar comida ou fazer bebidas frias, sua função era como nossas geladeiras agora. Su Feng olhou para a jovem e disse baixinho, depois, porque surgiu uma caixa fria de fermentação, o recipiente de gelo mudou de nome. A caixa fria de fermentação também foi feita pelos antigos para guardar gelo, em forma de baú, sua função igual à do recipiente de gelo, e foi conhecida pelas gerações seguintes. E depois? Liu Yimen perguntou. Depois, nos tempos modernos, os ocidentais inventaram a geladeira. Su Feng sinalizou para a moça servir mais chá e continuou. Depois chegou ao nosso país, o povo viu que era igual à geladeira, então chamaram esse aparelho em forma de armário de geladeira. Entendi. As meninas perceberam. E quanto àquela geladeira? Liu Yimen perguntou de novo. Liu Yishu congelou, depois sorriu amargamente. Isso sim é capricho. Geladeira já está claro, mas e bares, restaurantes noturnos e elevadores? Nankin Gil perguntou. Primeiro sobre hotéis, esse termo veio de fora. Su Feng endireitou-se e disse. No início do século XIX, em Paris foi construída a primeira vila turística de luxo. Sua função era como a de um hotel agora, oferecer descanso e alojamento, mas na época só para nobres. Entendi. As meninas mais uma vez se iluminaram. Liu Yishu perguntou, e o restaurante noturno? O restaurante noturno era um lugar de canto e bebida,
que só abria à noite, por isso se chamava restaurante noturno. Su Feng explicou brevemente. Tão simples? As meninas ficaram surpresas. Tão simples. Su Feng largou a xícara de cerâmica e sorriu. Continue. Por que se chama bombeiros e não apagar fogo? Yuan perguntou, enchendo a xícara diante de Su Feng. Su Feng pigarreou e continuou. Quando há incêndio, a primeira tarefa é salvar pessoas, e apagar o fogo também salva. Por isso, os antepassados chamaram de bombeiros. Ele olhou para as meninas. Além disso, bombeiros soa mais urgente e necessário que apagar. Verdade, bombeiros soa mais emocional e enfático. Yuan concordou. E quanto aos elevadores, por que não montar elevador mas ir de elevador? Liu Yimen perguntou. As bochechas de Yuan ficaram vermelhas. Ela disse inocente, ainda não pensei nisso. Diga logo. Wu Qingji incentivou suavemente. Porque o elevador também é um meio de transporte, de montar carro, trem, voar de avião. Por costume se diz ir de elevador. Su Feng disse com calor. Além disso, em nossa língua montar também significa tomar. Se fosse preciso seria tomar elevador. Jie Weiting curvou levemente os lábios. Suas dúvidas foram resolvidas. Realmente inesperado. Liu Yishu riu sem jeito. Tudo era assim de simples. Certo. E os pãezinhos de carne ainda sem explicar? Liu Yimen lembrou a pergunta de Su Feng, a relação entre pães sem recheio e pães com carne ainda sem entender. Isso deixo para vocês pensarem. Su Feng sorriu, levantou-se, espreguiçou-se e disse, agora é treinar com Weiting. As meninas desanimaram, mesmo pensando muito não entenderiam. Vou testar vocês de novo. Su Feng parou, sorriu. Obviamente é para o uso das pessoas, mas chamam vaso sanitário? Obviamente é estrada para carros, mas chamam estrada principal, e cavalos não podem passar. Os lábios de Jie Weiting tremeram, sua cabeça cheia das perguntas de Su Feng. Como treinar? Assim? Certo, claramente é verde. Por que chamam pepino? Wu Qingji perguntou confusa. Estrada principal? Estrada principal. Nankin Gil mordeu o lábio inferior, franziu a testa pensando. Tão irritante, como pode Su Feng ser tão irritante? Liu Yimen agarrou o cabelo curto e gritou, acabamos de resolver algumas, agora mais, vou ficar careca. Tomar sol e pãezinhos ainda sem resolver, agora mais pepino e estrada. Wu Qingji suspirou, segurando o impulso de beliscar o rosto de Su Feng. Certo, claramente o sol me aquece, mas chamam tomar sol, por quê? Yuan apoiou o rosto na mesa de madeira, sentindo-se impotente, aprender coisas novas nunca foi tão frustrante. No pátio, Su Feng e Jie Weiting estavam frente a frente, olhando calmamente. Jie Weiting perguntou baixinho, Su Feng, essas perguntas. Deixe-as pensar devagar, é treino mental. Su Feng disse calorosamente, assim não se sentirão entediadas. Jie Weiting fechou a boca, queria respostas, mas agora o treino era mais importante. Capítulo 896, o tempo não pode passar. Dentro da cabana de madeira, Van e as outras ainda pensavam nos enigmas deixados por Sofong. No pátio, Sofong e Tvidin treinavam, um atacando para prender, o outro defendendo para ensinar. Deng! Sofong ergueu a mão para bloquear o chute e disse calmamente, por hoje basta. Certo. Tvidin respirou fundo, movendo os membros doloridos. Após cada treino, sentia-se como esmagada por uma carroça. Sofong aconselhou, vá se banhar, vai aliviar. Milímetro assentiu e entrou cansada. Já descobriram, murmurou voltando à cabana. Cric! A porta se abriu, atraindo todos os olhares. Ele parou, recuou um passo e sorriu. O quê? Que foi? Sofong, diga-nos a verdade. Por quê? É claramente verde. Por que chamam de pepino? Nugutin Inuit apertou os dentes. E o pão sem recheio recheado de carne? O que é isso? Completou Van. Nenhuma entendeu. Pigarreou.
surpreso. Se entendêssemos, não perguntaríamos. Nungutin Inuit bufou. Ele se sentou na cama grande e riu. Ah, então amanhã pensarão mais um dia. Então nossos cérebros morrerão e ficaremos carecas. Liu Y Mon ralhou. O que fará amanhã? Perguntou Van An. Irei ao coqueiral, talvez já tenha seiva. Se sobrar tempo, caçarei cabras montesas, respondeu suavemente. Então irei contigo. Liu Y Mon levantou a mão. Eu também, disse Antanok. Certo, sorriu. Eu não vou, preciso descansar destes dias fora. Nungutin Inuit abraçou os joelhos. Minha força é pouca, também não vou, disse Yan Unok. Bem, então pensem nos enigmas amanhã ou depois, sorriu. Ah! Suspiraram juntas. Bem, lavem-se e preparem-se para dormir, disse gentilmente. Entendido. Van fez beiço e foi lavar-se. Logo quebraremos a cabeça. Nungutin Inuit se espreguiçou. Outro. Antes dos óculos, como chamavam as cobras? Perguntou de repente. Poupe-nos, suspirou Yantanok. Por que as pernas não ficam dormentes na cadeira, mas ficam no vaso? Perguntou a Yan Unok. Estou surda, não ouço nada, disse e saiu. Só Fong, és venenoso. Logo ficou sozinho. Ah! Riu alto. O tempo não passa, suspirou Van An. Na manhã seguinte, o sol iluminou o telhado. Todos se levantaram e tomaram café juntos. Depois de meia hora, ao terminar e arrumar, Só Fong levou a cesta e saiu com Liu Y Mon e Yantanok. Cuidado, voltem cedo, disse Van An. Sabemos, amanhã à noite voltaremos, acenou sem olhar. Certo. Ela abraçou Ninha e olhou até desaparecerem. Foram embora de novo, disse Yan Unok. O que faremos hoje? Bem, vou arrancar ervas. O adubo é com vocês. Arregaçou as mangas e correu ao jardim. Vou cavar a terra. Nungutin Inuit pegou a pá. Liu Y olhou para Tvidin e a menina, sabendo que não escapariam do esterco. Enquanto isso, Só Fong, Liu Y Mon e Yantanok caminhavam pela trilha do riacho, já conhecida, avançando rápido. Só Fong, faz tempo que não vamos ao mar, disse Liu Y Mon. Se quiserem, em 2 dias iremos, respondeu. Sim, vamos cavar mariscos, assentiu. Certo, responderam juntas, apressando-se. Por aqui apontou ao sul, onde cresciam as palmeiras. Após meia hora, atravessaram o bosque de eucaliptos e chegaram. De fato, já a seiva, disse olhando para cima. Pousou a cesta, pegou o jarro de barro com corda, amarrou nas pernas e preparou-se para subir. Tenha cuidado, alertou Liu Y Mon. Melhor derrubar a árvore, sugeriu Yantanok. Muito trabalhoso, não se preocupem, tenho experiência, disse suavemente, abraçando o tronco e subindo ágil. Cuidado! Olharam tensas. Capítulo 897, Não humano. Ele examinou os cachos de flores, depois puxou a faca da cintura, amarrou os talos longos com corda e cortou a ponta com o machado. Assim o líquido escorria, sobretudo no corte, melhor recolhido num jarro. Aperta um pouco. Pensou S. Fong, e apertou o cacho até rachar. Pronto. Abriu o jarro de barro da cintura e pendurou sob o corte para recolher o líquido. Depois desceu da árvore com cuidado. Amanhã volto buscar. Disse, tirando outro jarro do cesto de bambu para pendurar em outra palmeira. Desta vez levou 3 jarros, queria usar tubos de bambu, mas como a seiva corria rápido, preferiu jarros. Com os 2 restantes gastou meia hora pendurando-os. Certo. Responderam juntas Yantan-NGC e Liu YMNG, e saíram. Da palmeira até a encosta das cabras eram mais de 4 horas. Antes de escurecer chegaremos. Olhou o céu, eram 3 da tarde, menos de 3 horas até anoitecer. Tomara que nada aconteça no caminho. Ofegava Liu YMNG, pois ele andava muito rápido.
Yantan NGC parou, mãos nos joelhos, boca aberta. Eu não aguento. Então descansa. Parou ele. Vai atrasar? Perguntou envergonhada. Não, fica tranquila. Sorriu. Liu YMNG deu-lhe um tubo de bambu. Toma, bebe devagar. Obrigada. Respondeu grata. Bom. Ele levantou a cabeça, bebeu alguns goles para aliviar o calor, descansou. Perguntou. Não precisa. Disse suave. Então vamos. Ele pegou de novo o cesto e o arco, andando mais devagar. O tempo passou, após 2 horas surgiu a encosta conhecida. Não tem cabras. Observou Liu YMNG o penhasco, não havia nenhuma. Amanhã vemos de novo, hoje dormimos aqui sob o penhasco. Colocou o cesto contra a rocha. Vou juntar lenha. Disse Yantan NGC, levando corda e machado. Cuidado, não vá longe, tem galhos secos aqui. Avisou ele. Certo. Respondeu. Não tinha andado 50 metros e já achou muitos galhos no chão. Enquanto isso, Liu YMNG tirou a panela e comida, sem cabra fresca, cozinhariam carne salgada. Tomara que amanhã achemos cabra. Murmurou. Se não, não voltamos. Riu S. Fong, acendendo o fogo. Fica tranquila, hoje ainda estiveram aqui, amanhã voltarão. Disse ao ver fezes e urina frescas no penhasco. Ótimo. Engoliu saliva e Yantan NGC, ansiando carne fresca. Pôs água na panela, preparando carne salgada e verduras. Ah! De repente um grito agudo ecoou da mata. O que houve? Mudou sua face, correu. O que aconteceu? Assustou-se Liu YMNG e correu atrás. Passos rápidos soaram. Em menos de meio minuto ele correu quase 500 metros, velocidade incrível. Os espectadores da transmissão encheram o chat. Meu Deus, corre como o vento, é loucura. Impossível, nem drones alcançam, esse Fong não é humano. Como pode ser? Mais rápido que corredores. Acho que é super-humano, quebra recordes. O recorde de 100 metros era 9,63, e ele correu quase 500 em menos de 30 segundos, muito além. Um lobo vermelho? Para onde foi? Perguntou ofegante. S. Fong, Tan NGC, estão bem. Ouviu-se a voz de Liu YMNG, estamos bem, anda devagar. Ele parou, pensou em rastrear, mas decidiu proteger as duas. Segundos depois ela chegou. Ofegante, perguntou, o que houve? Feriram-se? Nada, era um lobo vermelho, mas meu grito o assustou. Disse tímida, pois gritou sem querer. Que susto, mas está bem. Suspirou aliviada. Desculpa preocupar. Baixou a cabeça. Tola, estar segura basta. Tocou sua testa, instruindo. Da próxima vez chama primeiro, entendeu? Ela ficou atônita. Não ouviu? Franziu a testa, tocando de novo sua testa. Sim, vou chamar. Respondeu corada, sentindo-se protegida. Ele pegou a lenha e disse, vamos, voltar, isto basta para hoje. Capítulo 898, é tão simples assim. Na noite na encosta, os três se sentaram ao redor da fogueira jantando. Tanok, parece que você se assustou, seu rosto ainda está pálido. Liu Ymon pegou uma colher de madeira, encheu uma tigela de barro com ensopado e entregou a Yan Tanok. Um pouco, meu coração ainda bate rápido. Ela confessou com medo. Agora está bem, não se preocupe. Só Fong a tranquilizou, cobrindo a câmera do drone e pressionando sua têmpora. Ah! Yan Tanok se surpreendeu, mas depois seu coração se acalmou. Como se sente? Só Fong perguntou. Isso é bom. Ele levantou a tigela e continuou comendo. Aliás, Só Fong, faz tempo que não.
Liu Y Mon corou. Tossiu, depois disse, massagem. Ah, diga logo, pensei que fosse algo estranho. Ele riu. E o que você pensou? Ela estreitou os olhos. Nada, esta noite farei massagem em vocês. Ele tossiu, fingindo ser sério. Hehe, você é o melhor. Ela riu. Certo, coma rápido, frio não fica bom. Ele insistiu. Está bem. As duas comeram o ensopado. Meia hora depois, a panela estava vazia. Eles lavaram e desinfetaram com fogo, pois a água era pouca. De barriga cheia, vamos descansar. Só Fong recostou na rocha, segurando a faca que precisava afiar. Então diga, pepino é verde, por que esse nome? Ela lembrou. Simples, porque quando maduro fica amarelo. Ele explicou. Tão simples? As duas se surpreenderam. Achei que havia uma história complicada. Ela disse. É assim, mas maduro não é bom, então colhem verde. Ele deu de ombros. Tudo bem. Ela continuou, e tomar sol. Mais simples ainda. Ele sorriu, o sol não vem nos bronzear, nós vamos até ele. É hábito de fala, dizer deixar o sol nos bronzear sou estranho, então se diz vamos tomar sol. Ela suspirou. É inteligência repentina? Não, apenas bom senso. Ele riu. Nunca pensei que fosse tão simples. Yan Tannock sorriu. Continue, a pergunta do vaso. Ela disse. Fácil, é física. Ele explicou, na cadeira a área é grande, pressão pequena. No vaso a área é pequena, pressão forte nos nervos, pernas ficam dormentes. Também física. Ela suspirou. Entendi. Yan Tannock assentiu. Há algumas respostas, uma de hábitos antigos, como a geladeira. Ele disse. E que estrada principal é termo moderno, mas no campo se fala diferente. A segunda. Ele continuou com 3 respostas. Acredito que seja de costume antigo. Yan Tannock assentiu de novo. Certo, mais perguntas? Ele olhou. Mais uma, de onde aprendeu? Ela perguntou. Ele riu, de livros, revistas, televisão. Por que nunca vi? Ela franziu a testa. Tem mais, quer continuar? Ele sorriu. Yan Tannock abriu a boca, olhando. Ele encarou, entendendo. E agora? Ela corou, mudou o assunto. Ele se levantou, vou fazer massagem, depois dormir. Está bem. Ela levantou feliz, espalhando palha. Quem primeiro? Ele arregaçou a manga. Tannock, parece mais cansada. Ela disse. Então Tannock, deite-se. Ele sinalizou. Yan Tannock abaixou a cabeça, perguntou tímida, preciso tirar a roupa? Claro que não, estamos no mato, ainda tem drone. Liu Y Mon brincou, a menos que queira. Capítulo 899, Investimento conjunto. Deita-te rápido, chegou a hora de aproveitar. Liu Y Mon riu, segurando o ombro de Yan Tannock. Só Fong, obrigado pelo esforço. Ela disse tímida. Não precisa de formalidade, estou livre, deitar é bom. Só Fong sorriu e acenou. Certo. Yan Tannock respondeu, depois deitou-se, seu corpo ainda inquieto. Só Fong bateu em seu ombro e riu. Relaxa, não vou te comer. Respira fundo algumas vezes, acalma-te. Ele pôs a mão em suas costas, guiando-a a relaxar. HU. Ela seguiu, respirando fundo, seu corpo relaxou, os membros não mais rígidos. Ele pressionou a omoplata, dedos no ponto, lembrando, no começo pode doer, aguenta, depois será confortável. Certo. Ela tremeu, voz fraca como um mosquito. Começar. Ele disse,
pressionou forte, usando técnica especial para abrir meridianos. Ah! Ela gemeu, mordendo os lábios. Minutos depois, formigamento espalhou-se, ela gemeu de novo. Liu Ypsilon agachou-se perto, brincou. É agradável. Ela corou. Hoje vais dormir muito bem. Liu Ypsilon riu. De repente perguntou, Sofong, depois de sair da ilha Uinuit, poderias abrir uma casa de massagem, teria muitos clientes. Ah, minhas mãos estragariam. Ele riu. Podes contratar pessoal. Ela disse doce, então eu também ajudarei, mas tens que pagar. Melhor não abrir. Ela negou, depois disse, abrir restaurante também rende. Vamos ver, se eu vencer o torneio, terei capital, vais investir? Ele perguntou. Certo, mas não tenho dinheiro, só posso trabalhar. Ela respondeu rápido, mostrando o braço sem músculo. Ok, conto contigo. Ele riu, embora demorasse. Eu também quero entrar. Yantanok levantou a mão e falou baixo. Sem problema. Ele respondeu gentil. Obrigada. Ela tremeu, surpresa por aceitar. Liu Ypsilon bateu no peito, jurou, não te preocupes, se não ganhares dinheiro, eu te sustentarei. Ela parou e disse, com tua habilidade, se não consegues, ninguém consegue. Verdade. Ela assentiu. Confias tanto em mim? Ele surpreso, mas aquecido no coração. Ele sorriu, pensando que fora da ilha era difícil ganhar dinheiro, mas agora era fácil. Deita-te. Ele disse. Certo. Ela sussurrou. Ele riu, pôs mão em seu ombro, encontrou ponto e pressionou. Ah! Ela suspirou, muito confortável. Sabes? Ele franziu a testa. Claro, ensinaste-me antes. Ela fez beiço e acenou. Deita-te logo. Achei que esqueceste. Ele brincou. O rosto dela corou, insistiu. Como esquecer? Deita-te. Tudo bem. Ele riu, deitou-se. Tosse, se fizer mal não culpes. Ela sentou-se em suas costas, pressionando ombros. Esta posição. Ele mordeu o lábio, imaginando-a, quis olhar. Não te mexas. Ela segurou a cabeça. Certo. Ele ficou quieto. Tosse, começa. Ela pressionou forte, perguntou, força está boa? Perfeita. Ele gemeu. Bom. Ela continuou. Depois de mais de 10 minutos, ele fechou olhos, respiração calma. Dormindo? Ela inclinou-se, acenou diante dos olhos. Depois murmurou, dormiu mesmo, devia estar cansado. Ela o olhou, tentou levantar-se, mas pernas dormentes. Sentada em suas costas, tentou várias vezes sem sucesso. Ah! Então dorme assim. Ela sorriu, corou e deitou-se sobre ele. Dormir assim é confortável. Murmurou, fechou os olhos, respiração uniforme. Crack. O fogo ardia, madeira seca estalava. Ela franziu os lábios, murmurando em sonho, rosto com sorriso satisfeito. Capítulo 900, eu entendo. Ah! Yantanok franziu levemente as sobrancelhas e abriu os olhos devagar. Sentou-se, esticou os braços e sentiu uma leveza inédita. Então a massagem funciona assim. Murmurou, depois virou a cabeça. De repente ficou imóvel, porque à sua vista, Liu Ypsilon ainda mantinha a postura de ontem, deitada nas costas de Sofong, o rosto de lado, babando. O que está acontecendo? Yantanok entreabriu os lábios, aquela postura carregava muitas histórias. Cobriu a boca, sussurrando, será que ontem eles... Nugo. Liu Ypsilon franziu os lábios, limpou a boca, o rosto cheio de conforto. Devo contar para Van.
Yantanok franziu a testa, em dúvida. Ah! Bom dia! Sorriu e acenou. Ah! Sofong ficou surpreso, perguntando gentilmente, ela dormiu assim a noite toda? Sofong sorriu amargamente, levantou o ombro dormente e chamou em voz baixa, Liu Ymon, acorde. Nugo Nugo, deixe-me dormir mais. Murmurou. Sofong pensou impotente, poderia uma mulher dormir assim confortavelmente, ainda mais a noite toda? Na transmissão ao vivo, todos observavam, os comentários passavam velozes. Pequena Loli com um campo verde na cabeça. Besteira, vigiei a noite toda, nada aconteceu. Certo, ela só se apoiou nas costas dele para dormir, nada mais. Mas por que soa cada vez mais ambíguo? Ymon, acorde. Yantanok a empurrou. Nugo Nugo. Ela desviou, enterrando o rosto no pescoço de Sofong. Deixe-a dormir mais, por favor prepare o café da manhã. Disse Sofong. Está bem, eu preparo. Ela sentiu com doçura e foi acender o fogo. Quase 20 minutos depois, Liu Ymon acordou. Dormiu bem? Sofong perguntou suavemente. Muito bem, nunca tão confortável. Respondeu bocejando. Cof cof, já que acordou, desça, não aguento mais. Ele lembrou. Descer? Não aguenta? Ela se surpreendeu e sorriu. Isso, deixe-me explicar. Murmurou tímida, sem esperar dormir assim a noite toda. Depois falamos. Ele sorriu amargo, levantou-se, se esticou e foi para o bosque. Para onde vai? Ela perguntou. Conveniente. Ele respondeu sem olhar para trás. Ela esfregou o rosto, perguntando baixinho, Tanok, ontem à noite eu não fiz nada estranho, não é? Yantanok balançou a cabeça, dormi cedo, não sei de nada. Ótimo. Liu Ymon suspirou, murmurando, por que dormi tão profundamente? Passos. Sofong amarrou o cinto e saiu dos arbustos com o rosto relaxado. Sofong, sobre ontem, fiquei ajoelhada muito tempo, as pernas dormentes, não consegui levantar e adormeci. Explicou séria. Aquela postura? Ajoelhada até dormente? Yantanok se surpreendeu, depois corou e virou-se para cozinhar. Ah, não precisa explicar, já imagino. Sofong riu, acenando. Vá lavar o rosto, depois do café precisamos subir o penhasco, o tempo é apertado. Você realmente entende? Ela duvidou. O que não entender? Ele respondeu. Verdade. Ela murmurou e foi lavar o rosto. O café está pronto? Ele perguntou. Sim, pode comer. Ela lhe entregou uma tigela de ensopado, talvez o sabor não esteja perfeito. Ele provou e elogiou. Confie em si, está muito bom. Então está bem. Ela suspirou aliviada. Você também coma. Ele disse com carinho. Está bem. Ela respondeu e sentou ao lado para comer. Meia hora depois, terminaram e guardaram tudo. Vamos, subir o penhasco. Ele carregou a cesta mais pesada, levantou a cabeça, os bodes não apareciam, só podiam subir. Damos a volta ou subimos direto? Yantanok perguntou nervosa. A volta. Ele disse pela segurança delas. Certo. Elas responderam. Por aqui. Ele as levou até uma encosta. Mais de 10 minutos depois chegaram, ainda com pedras soltas e poucas trepadeiras. Subimos por aqui, eu vou por último. Ele sinalizou. Está bem. Ela respondeu, subindo com cuidado. Ele ia atrás para segurá-las se escorregassem. Ofegante. Quase 10 minutos depois, Liu Ymon chegou ao topo, ofegante. Aqui, cuidado. Virou-se, estendendo a mão para Yantanok.